Iniciamos agora mais um episódio do Radar, o seu podcast diário com as principais atualizações do comércio internacional. E hoje a gente coloca no seu radar uma mudança que mexe direto no preço, no contrato e na estratégia. Os Estados Unidos foram forçados a recuar de parte do tarifaço, porém o Trump assinou aí uma tarifa global temporária com novas bases legais e com impacto imediato para quem exporta e importa. E o ponto central é que não é só sobe ou desce tarifa. Na prática, o desenho mudou. Ou seja, muda a previsibilidade, muda o risco regulatório e, principalmente, muda a forma como a empresa brasileira precisa se proteger em contrato e na formação de preço. Vamos aqui trabalhar por partes, então. Então, começando pelo primeiro bloco, o que aconteceu nos Estados Unidos, Bruno, e por que isso importa tanto? Bom, a notícia começa com a justiça. A Suprema Corte invalidou a estratégia de tarifas amplas via IEPA, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Em outras palavras, o tribunal disse que, para um tarifaço desse tamanho, o presidente precisa de uma autorização clara do Congresso. Só que, ao mesmo tempo, o governo reagiu rápido. E aqui está o pulo do gato, para quem faz comércio exterior. O Trump ativou outros caminhos legais para sustentar as tarifas, inclusive a seção 122, que permite tarifas temporárias, em geral aí até 15% por até 6 meses, quando há argumentos de desequilíbrio externo ou riscos ao dólar. Além disso, o governo sinalizou o uso da seção 301, que abre investigações sobre práticas comerciais desleais. Esse caminho costuma demorar mais, porque envolve investigação e consulta pública, mas ele tem uma característica crítica. Pode gerar tarifa adicional sem um limite claro de valor ou duração, dependendo do resultado. Então, o recado que fica aqui é bem direto. Caiu uma base jurídica, porém entrou outra. Portanto, o empresário não deve comemorar aí como um fim da guerra tarifária. Deve ler como uma mudança de base com novas regras e novas exceções. E tem mais um detalhe que quase sempre passa batido. Até envios de baixo valor, os chamados de minimis, entram na cobrança dessa tarifa temporária. Logo, quem vende para os Estados Unidos via e-commerce, amostras comerciais, reposição de peças pequenas e remessas fracionadas, pode sentir um impacto mais rápido do que quem exporta um container fechado. Agora vamos para o nosso segundo bloco para entender como fica o Brasil na prática nessa situação. Pelas atualizações divulgadas, o resultado final para o Brasil vira uma sobretaxa temporária global que se soma à tarifa normal de cada item. Em algumas reportagens aparece como 10% por 150 dias. Em outras, já aparece a elevação para 15%. Então, para o empresário, o importante é trabalhar com o princípio: tarifa normal mais adicional temporário, e acompanhar a alíquota vigente no dia do embarque e do desembaraço. E aqui a gente entra numa linha vermelha que a gente chama atenção. Aço e alumínio, esses itens continuam com 50% via seção 232 por segurança nacional. Portanto, se além disso você ainda soma o adicional temporário, o custo total segue ainda muito alto e pode travar negócio, principalmente em contratos com margens apertadas. Exato, e o que alivia, por outro lado, é que houve uma lista grande de exceções na nova rodada. Por exemplo, bens do Canadá e do México que atendem ao USMCA, alguns produtos agrícolas específicos, farmacêuticos e ingredientes, minerais críticos, energia e certos eletrônicos. Ou seja, o tarifaço não some, mas ele fica mais seletivo. E aqui para o Brasil isso cria um cenário misto, porque se seu produto entra no pacote do adicional, você perde competitividade. Porém, se seu concorrente entra em uma alíquota maior ou perde exceções, você pode até ganhar espaço. E tem um ponto estratégico aqui. Os relatórios, como citados na cobertura do G1, apontam que o Brasil e China aparecem como beneficiados na média, porque saem de um cenário de sobretaxas muito altas para um desenho mais padronizado. Só que média não paga boleto. O que paga boleto é o seu NCM, a sua cadeia, o seu contrato e o seu cliente nos Estados Unidos. O importante é que o impacto setorial ele é bem diferente. No agro, por exemplo, quando você tem produtos dependentes dos Estados Unidos, qualquer tarifa adicional vira risco de prateleira. Porque enquanto você negocia governo a governo, o varejista tenta outro fornecedor. Na indústria, o risco se espalha por dois canais ao mesmo tempo. Primeiro, o canal da exportação, tarifa adicional reduz demanda ou força desconto. E segundo, o canal do insumo. Se o Brasil importar máquinas, componentes e eletrônicos, as tensões globais podem mudar frete, prazo e câmbio, mesmo quando a tarifa é dos Estados Unidos e não do Brasil. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco,
com destaque para o que você, empresário, precisa observar e se ajustar agora. Primeiro, formação de preço e cláusulas contratuais. Se você vende CIF, DDP ou qualquer modalidade com responsabilidade mais ampla, você precisa revisar imediatamente cláusulas de repasse de tarifa, gatilhos de renegociação e janelas de embarque. Além disso, vale alinhar com o importador americano como a tarifa vai ser tratada, se é desconto, split ou reajuste. Segundo ponto aqui é a gestão de risco e planejamento de embarques. Como a tarifa é temporária por até 150 dias, timing ganha valor. Então, para alguns produtos, antecipar embarque pode fazer sentido. Para outros, pode ser até melhor pausar e renegociar. Terceiro é inteligência competitiva. Se Canadá e México têm exceções via USMCA, eles podem ganhar vantagem em determinados setores. Ao mesmo tempo, se Europa, Japão e Reino Unido enfrentarem aumento médio, como alguns levantamentos sugerem, pode abrir brechas em segmentos específicos. Portanto, o exportador brasileiro precisa mapear concorrentes por categoria e não por país de forma genérica. Quarto e último ponto, compliance e documentação, porque quando os Estados Unidos apertam política comercial, cresce fiscalização, cresce discussão de origem e cresce risco de classificação. Logo, os erros de origem ou NCM vira custo e atraso. Em resumo, a manchete parece acabou o tarifaço. No entanto, na prática, o comércio entra em uma fase de tarifa global temporária, com exceções e com novas ferramentas legais na mesa. Portanto, a empresa que ajustar contrato, preço e logística agora tende a sofrer menos e, em alguns casos, até capturar a oportunidade. O momento agora, então, pede menos torcida e mais gestão, ou seja, acompanhar a alíquota vigente, revisar contratos e fazer a conta de margem com um cenário realista. Então é assim, com esse recado, que encerramos o nosso radar de hoje. Fica aqui o pedido para você deixar o seu like e se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube e visitar os nossos perfis no Instagram e também no LinkedIn, @3S Corp. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se quiser saber mais sobre os impactos dessa e de outras notícias na sua importação ou exportação, estamos no YouTube e também no Spotify de terça a sexta, o Giro de Notícias para deixar no seu radar.